Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, domingo, dia do Senhor, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Lucas 9, de 18 a 24. Certo dia, Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhe: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, e deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho deste dia, o Senhor começa nos falando, nos mostrando essa necessidade de estarmos com Ele. Que o Evangelho começa dizendo que Jesus estava rezando no lugar retirado com os discípulos. Então hoje, nesse dia do Senhor, o Evangelho começa nos dizendo que a oração se faz no lugar retirado, a sós com o Senhor. É assim que começa. Assim que começa a nossa relação com Jesus. Para aguentarmos as suas direções, as suas revelações, é preciso iniciarmos com a oração, um lugar reservado com Ele. Por isso o Evangelho vem nos apresentar desse modo tão incisivo, já no início, que Jesus estava retirado para rezar com os discípulos. E é nesse momento de intimidade que o Senhor nos questiona e que nós o questionamos. É nesse momento de intimidade que é gerado esse diálogo, esse conhecimento de Jesus e esse conhecimento de nós mesmos. Que Jesus pergunta àqueles discípulos, aos apóstolos, assim como Ele nos pergunta nesse dia: E vós, quem dizes que eu sou? Que mais importante do que os outros dizem é o que nós falamos. Por isso o Evangelho desse dia nos questiona: E vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro toma a frente e aí ele fala: Tu és o Cristo de Deus. Mas o Senhor nos fala algo que nos inquieta. Ele proíbe Pedro severamente de que fale isso aos outros. Mas na sequência ele fala que o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser crucificado, morto e vai ressuscitar ao terceiro dia. Então, na sequência, o Senhor já nos diz por que dessa proibição severamente a Pedro. Porque para segui-lo é necessário fazermos o que ele fez, tomarmos a cruz sem medo a cada dia e segui-lo. Eu sei que não é fácil, você sabe que não é fácil. Há dúvidas, incerteza, medo. Mas é isso que o Senhor deseja nos falar nesse dia do Evangelho.
que essa entrega, essa confiança nele total é o que nos conduz para a vida eterna. Esse desapego, aquilo que nós achamos importante à nossa vida, mas essa total entrega, essa confiança nele é o que nos conduz para a vida eterna. E é nisso que constitui o nosso ato de fé, que se fundamenta a nossa fé, de não duvidarmos que Ele está conosco. Então, o Evangelho desse dia começa nos ensinando, nesse domingo, dia do Senhor, que tudo começa pela vida de oração, na oração, que só começando por ela é que nós vamos conseguir tomarmos a nossa cruz a cada dia e seguirmos Jesus. É começando nessa oração, nesse lugar reservado com o Senhor, que nós conseguimos responder quem Ele é. Quem é Jesus para nós? E é com essa base também que nós conseguimos todos os dias tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele, sem medo e com essa firme certeza, essa firme esperança de que temos a graça de alcançarmos a vida eterna. Então, que nesse dia do Senhor, o Espírito Santo nos conduza para isso, para tomarmos a nossa cruz e seguirmos Jesus, não esquecendo que o início de tudo é a oração. Por isso, nesse dia, nós somos convidados a tirarmos esse tempo para estarmos com Ele. Nesse dia do Senhor, possamos ficar com Ele, confiantes que a oração de Cristo precede a nossa, que Ele nos prepara para isso, para tomarmos a nossa cruz e seguirmos. Que o Senhor nos abençoe nesse domingo, dia do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.